A Mundo Coop é o único veículo independente e de abrangência nacional no sistema cooperativista. A meta é contribuir para a expansão do movimento e viver o cooperativismo de forma cada vez mais natural e ampla. Levar formação, capacitação, integração e desenvolvimento às cooperativas, aos gestores e à sociedade. A doutrina cooperativista orienta as pautas e a postura da equipe Mundo Coop busca trabalhar de forma colaborativa com as instituições que organizam o sistema. Temas como sustentabilidade, governança, planejamento, gestão e cooperação norteiam todas as ações da Mundo Coop. Ao longo dos anos, o investimento na marca e na evolução do produto foi contínuo. Hoje, a Mundo Coop é uma plataforma completa. Site atualizado várias vezes ao dia. Boletim com as principais notícias do sistema. Revista impressa e digital. Aplicativo para celular e tablet. Anuário com agenda anual do cooperativismo. E rádio com as principais notícias do setor. Mundo Coop, o canal de informação do cooperativismo. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Cláudio, sou diretor de Mundo Coop, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer os nossos convidados aí, que já vou apresentá-los. Quero agradecer também todos que estão participando desse importante momento. É o primeiro webinar de Mundo Coop, primeiro de muitos, né, que a gente vai estar fazendo aí. Me apresentar rapidinho ao Mundo Coop, que também tem muita gente que pode ser que não conheça Mundo Coop. É unânime que todo o setor cooperativista ter o desejo e o modelo de negócio cooperativo, suas características, seus benefícios serem reconhecidos e reconhecidos pela sociedade. A Mundo Coop faz isso já há mais de 20 anos. Nós, da Mundo Coop, temos a missão de expor o cooperativismo como ele é, forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em momentos de crise. Vale sempre lembrar que o cooperativismo nasceu de uma grande crise. Então, para a gente, esta crise vai trazer grandes ensinamentos, não só para o cooperativismo, como para a sociedade, tá bem? Apresentando aqui o Douglas. Estabeleceu o som, Douglas? Não? Douglas Alves Ferreira, todo mundo está vendo ele, mas não está escutando. Diretor de Mundo Coop, depois ele vai entrar, vai estar participando aí com a gente. Quero apresentar o Marcelo. Marcelo sumiu ali, daqui a pouco ele aparece. Mas o Marcelo Prado é CEO da M Prado Consultoria, engenheiro agrônomo, formado pela Unesp, Jaboticabal, com mestrado em gestão empresarial pela Unitre de Minas, especialização em parcerias e alianças, lideranças e trabalhos em equipe pela Universidade Central da Flórida, estratégia e gestão negócios na Universidade de Harvard e aperfeiçoamento em gestão nas universidades europeias em Orlando e Kingston. É isso aí. Isso. O Carlos saiu da sala, mas já ele volta. Vamos lá. Luciana Martins está aí, todo mundo também deve conhecê-la, diretora e especialista de cooperativas na M Prado, formada em administração de empresas pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia e possui bacharelado em pedagogia, gestão e tecnologia educacional pela Uniminas. Possui mestrado em gestão empresarial e financeira pela FGV. Além disso, possui formação em consultoria empresarial pela Unialgar. Falei certo, Lu? Falou certíssimo. Deixar claro aos nossos participantes, aos convidados, aos participantes, que eles podem estar fazendo perguntas, tá? Nossa equipe de Mundo Coop vai estar colhendo aí algumas perguntas para serem feitas aos convidados, na medida do possível, né? Porque a gente tem um tempo aqui para fazer o webinar. Mas as perguntas que não foram respondidas, a gente vai depois estar encaminhando para eles e futuramente eles vão estar sendo respondidas. Tudo bem? Lu, seja bem-vinda. Muito obrigado, Luiz. É um prazer falar com a Mundo Coop, né? A gente conhece, como está no ramo, conhece bem a força que esse veículo tem, né? De comunicação com as cooperativas, né? E de representatividade.
Então, acho que é muito importante um fórum como esse, onde a gente vai discutir quais são as dores que as cooperativas estão sentindo nesse momento de pandemia, o que elas estão tomando de ações, né? Quais são as perspectivas. Eu vejo que é um momento onde, quanto mais a gente compartilha o que a gente está sentindo e como cada cooperativa vem enfrentando esse momento, ajuda outros dirigentes a tomarem decisões aí importantes nesse momento. Então, é um prazer estar aqui com vocês, viu, meninos? Legal. Obrigado, Lu. Marcelo, tá tudo bem? Dá para falar? Tudo bem, amigo. Um bom dia para todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês e vamos debater um pouquinho a competitividade do nosso negócio das cooperativas, né? É um prazer. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Já fiz a sua apresentação aí, o seu currículo aí, que é gigantesco. Obrigado aos dois aí. Obrigado. Vou sempre agradecer também quem estiver participando. A gente já está com 540 pessoas na sala. Um bom número. E sempre quando eu fizer uma pergunta, Marcelo e Luciana, sintam-se à vontade dos dois responderem. Os especialistas são vocês. Então, assim, eu faço a pergunta para os dois. Quem quiser responder, tudo bem. Se o outro quiser completar, vamos fazer um bate-papo bem gostoso. Estamos em plena safra. Diga-se de passagem, recorde, né? Quais foram os impactos iniciais sentidos pelas cooperativas frente a essa pandemia? E quando eu falo impactos, eu me refiro também à exportação e mercado interno. Luiz, o agronegócio tem sido um dos setores menos afetado por essa pandemia. Mas isso também não quer dizer que nós não estamos tendo problemas, né? Então, nós temos hoje uma situação, eu diria 85%, 90% funcionando a todo vapor e alguns pontos com muitas dificuldades, né? Então, por exemplo, se nós olharmos esse recorde que você falou de produção, por exemplo, os portos todos estão cheios, com programação já até maio completa, né? Então, existe hoje dificuldade de escoamento, existe dificuldade na manutenção de caminhões e a oferta de caminhões está um pouco menor, né? Então, assim, tem pontos e detalhes aí que são significativos que acabam dificultando. E uma coisa que é complexo nesse momento é a gestão da incerteza, porque ninguém de nós sabe a extensão desse processo, né, de quarentena, até onde vai isso, quer dizer, então não existem manuais que possam dar essa resposta, então essa gestão está sendo feita dia após dia, e cada dia surge um fato novo, ou que ajuda ou que atrapalha. Então, por exemplo, ontem já surgiram infecções de coronavírus em alguns frigoríficos, né? Até porque manter as pessoas trabalhando com a distância superior a 1,8 m, 1,80 m é complexo na operação, né? Então, as coisas não estavam programadas para esse modelo de prevenção. Então, precisa-se adaptar uma série de coisas, mas eu diria que o agronegócio está firme, está pulsando, está funcionando bem, e as nossas cooperativas têm sido um exemplo de eficiência nesse momento, tanto de respeito à prevenção, como também na manutenção da produção e das exportações e do abastecimento dos alimentos. Lu? É importante, assim, né, quando a gente fala, né, muito sobre a safra recorde, né, como nós somos, assim, um país muito grande, né, nós temos realidades diferentes em cada região e em cada cooperativa, né, nós tivemos uma realidade em algumas regiões realmente com safra recorde e, concomitante a isso, a gente teve uma realidade onde a saca de soja estava R$ 75, ela chegou a bater 98, 99, teve pessoal comercializando. Então,
existiam dentro das cooperativas muitas operações, né, de barter feita a 75, e se você percebe, em algumas regiões do país, você teve realidades diferentes, onde nós tivemos problemas com seca, tanto no Rio Grande do Sul, quanto oeste ali de Santa Catarina. Então, você percebe que teve uma quebra de safra em algumas regiões de até 50%. Então, um movimento que aconteceu, falando aí um pouco sobre essa alta, né, significativa aí no valor, apesar de o dólar ter ajudado, né, algumas cooperativas que tinham redeado a operação em 80%, 90%, optaram por postergar, recebendo aí 60%, 40%, 50% somente dessa safra, para que o produtor conseguisse negociar isso a um valor melhor e respirar mais. Então, quando a gente fala assim, né, sobre a importância das cooperativas, você percebe que realmente as cooperativas elas têm um papel de colaboração muito grande, e quando acontece qualquer movimento, seja pandemia, seja um problema de seca, seja qualquer problema, eles visam muito esse processo de intercooperarem, né, de ajudar o cooperado, de fazer um movimento. Você percebe, se fosse qualquer outra empresa, talvez pudesse ter agido de uma forma diferente. Não, eu tenho contratado 80% da safra, já está redeado, a operação já está fechada, já foi comercializado, eu quero que o produtor entregue 80%, mesmo que ele não tenha tido uma safra muito boa. Então, assim, você percebe que a cooperativa ela é uma instituição muito diferente nos seus valores, né? Perfeito, perfeito. Douglas, tá bem? Chegou? Oi, vê se agora está escutando. Estou me escutando. Gente, desculpa, programa ao vivo, acontece isso. Seja bem-vindo. Vamos entrar agora novamente. Obrigado pela presença de todo mundo e vamos continuar agora. Luiz, continue. Bom, perfeito. Vamos para outra pergunta. Na opinião de vocês, quais são as principais preocupações do cooperativismo agora, né, nesse cenário atual? O que está pegando hoje, né? É óbvio que a gente fala muito de cooperativismo agro, mas se vocês tiverem também como falar de outros segmentos do cooperativismo, outros setores, seja bem-vindo. Luiz, preocupações existem em todos os negócios, né? Então, dentro do cooperativismo não é diferente. Eu acho que a maior preocupação que todos nós temos hoje é com a saúde, é com a preservação de empregos, é com evitar a contaminação e tentar equilibrar o processo produtivo de nossas cooperativas com a preservação da saúde e da não contaminação. Eu acho que esse é a primeira grande preocupação. A segunda grande preocupação é a gestão do caixa. Quando você tem uma situação de pandemia ou de uma grande crise ou alguma anormalidade ou desequilíbrio no mercado, o principal ponto a ser trabalhado é o caixa, porque da mesma forma que o oxigênio é vital para qualquer ser vivo, o caixa é vital para qualquer negócio. E dentro das cooperativas não é diferente. Quer dizer, então as cooperativas estão fazendo uma boa gestão do caixa, estão muito atentas a esse processo de gerenciamento. Isso tem sido passado também para os cooperados, para os agricultores, para se preocuparem com essa gestão de caixa, né? Porque em situações de anormalidade isso é muito importante. Então, eu diria para você que as principais, no meu ponto de vista, são essas. Agora, tem outras preocupações, o escoamento via portos das exportações, por exemplo, o retorno das exportações aéreas, por exemplo, o pessoal que mexe com fruta, com vegetais, não está conseguindo exportar porque os aeroportos estão todos parados. Existem as cooperativas de flores, por exemplo, o mercado de flores praticamente parou, hoje não tem casamento, não tem festa, não tem evento, não tem
Então, a demanda por flores caiu demais, chegou a cair 80%, 90%. Então, existem uma série de preocupações, mas eu diria que as maiores são essas. Lu? Se a gente pensar até uma das preocupações assim, iniciais, né, que foi o primeiro passo, foi com o processo de governança dentro das cooperativas. A gente tem dirigentes, né, na linha de risco, vamos dizer assim, da pandemia. Então, em várias cooperativas, quase 80% dentro da pesquisa que a gente fez, teve uma postura bem preventiva. Então, montaram um comitê de gestão de crise, né? Fizeram aí dentro desse comitê, afastaram os seus dirigentes que eram do grupo de risco, todos trabalhando com home office. Então, assim, você percebe que existe muito essa preocupação com a governança, né? Com o processo dentro da cooperativa, mas de uma maneira que eles estão trabalhando home office, mas o processo precisa caminhar dentro da cooperativa, precisa rodar. Muito bom. E, Luciana, você acha que a partir de agora, toda essa mudança que ocorreu, ela vai continuar, ela vai aumentar? Qual é a tua perspectiva daqui para frente? Você percebe que a gente tinha algumas cooperativas, né? Isso não só no ramo do agro, mas eu tinha feito bastante treinamento, né, sobre gestão 4.0, palestras sobre gestão 4.0 para as cooperativas, para as OCs, e você percebe que a dificuldade de entrar nesse universo digital, ela é inerente aí em todas as cooperativas, né? Seja ela de saúde, vamos dizer assim, a que estava mais avançada seria a de crédito, mas ainda assim com alguns processos de resistência. Então, Douglas, com esse processo, não foi pelo amor, mas foi pela dor. Então, houve uma entrada... O famoso dor e amor. Muitos aplicativos das cooperativas que estavam aí em fase de teste, e às vezes a diretoria postergando um pouco, né, por não acreditar muito nesse universo digital, gostar muito da presença. Aí, quando se viu que o cooperado, eu não posso receber o agrônomo, o consultor na minha propriedade. Aí a gente se viu num processo de precisamos digitalizar, precisamos inovar, a gente precisa de fato entrar nessa gestão 4.0. Então, é uma dor, mas é uma dor que vem para um bem, né? Então, acredito que tem um ponto positivo nesse processo de entrar para o mundo digital das cooperativas. E existe um fenômeno interessante nesse aspecto, que depois que essa membrana aí de resistência é rompida, não volta nunca mais. Então, eu acho o seguinte, a gente tinha já uma tendência forte de intensificação da digitalização na agricultura e em todo o contexto do mundo dos negócios, mesmo nas cooperativas de crédito, mesmo nas cooperativas de saúde e de transportes, em todas as áreas, né? Essa tendência de digitalização é como se ela viesse a 50 por hora e todo esse contexto que nós estamos vivenciando forçou com que esse processo passasse a ser 120 por hora. Então, no meu ponto de vista, é um caminho sem volta, até porque a digitalização ela promove ganhos de eficiência, de produtividade e de redução de custos. Você falou, as pessoas estão perguntando aqui, né, só para deixar assim, um esclarecimento, a Mundo Coop, com esses webinários que a gente quer fazer, a gente vai tratar todos os assuntos. Esse aqui é um primeiro, óbvio, é um pouco mais agro, a gente vai fazer de crédito, a gente vai fazer de saúde, a gente vai fazer de transporte, a gente vai fazer de ensino, a gente vai falar de intercooperação, a gente vai falar de todos os ramos do cooperativismo, tá, pessoal? Então... Até aproveitando o gancho aí, Luiz, falando sobre outros ramos, né, que a gente percebe que as perguntas são de outros ramos também, no mercado de cooperativa de crédito, né, até ontem eu estava falando com um dirigente de uma cooperativa de crédito, e ele falou, Luciana, o momento que a gente está vivendo aqui, ele é bem interessante, por quê? Até o momento a gente tinha sentido um impacto de leve a moderado aqui dentro da cooperativa. E agora a gente já está se preparando para um momento de renegociação dos contratos, um momento de postergação. Então, assim, você percebe que o crédito,
ele, no primeiro momento, teve muito similar ao que o agro sofreu, né? Um impacto um pouco menor. Você percebe nas cooperativas de saúde, Luiz, que até conversando um pouco com algumas cooperativas, eles disseram, olha, o pessoal agora está preocupado em adquirir o plano médico. Por quê? Para não ficar suscetível ao SUS, né? Então, houve aí um aumento na demanda por busca de planos de saúde, né? Então, você percebe que trouxe algo positivo para essas cooperativas que vinham sofrendo um pouco pela baixa na demanda. Então, agora, aí vale a pena ressaltar também que, por um lado, há o aumento de demanda e, por outro lado, há a contrapartida negativa de aumento da sinistralidade, né? Porque muita gente que tem os planos de saúde e estão ficando doentes, vamos dizer assim, aumenta as despesas para as cooperativas de saúde, né? Então isso torna-se fundamental uma boa gestão. Eu estava falando há pouco na gestão do caixa, né? E vale a pena ressaltar também que o mercado, à medida que você tem uma situação de crise, o dinheiro some da praça, né? E os bancos começam a ficar muito mais rigorosos, as cooperativas de crédito também, na concessão do crédito, porque numa situação do contexto atual, o risco de inadimplência torna-se maior. Né? Então, inclusive, uma coisa que tem preocupado muito o mundo empresarial é a situação da insegurança jurídica, porque está tendo quebras de contratos, tem gente não honrando determinados compromissos, né? Então, esse é o lado cruel de uma situação de crise como nós estamos vivendo. Que não cabe tão somente às cooperativas, isso aí eu acho que é num contexto geral, né? Você falou de digitalização, né, das cooperativas, até um presidente de uma cooperativa de crédito, ele estava conversando comigo, e ele tinha um projeto de digitalização, né, do aplicativo. As pessoas usaram o aplicativo da cooperativa, acreditem, para 4 anos. A gente quer chegar em 90% daqui 4 anos. Gente, eles chegaram em 90% em 15 dias. É isso mesmo. Olha que doido. Né? Revelador, né, Luiz? Né? Então, assim... Não, a situação está criando determinadas coisas, por exemplo, empresas de call center que tinham um volume grande de pessoas trabalhando próximo ali, hoje as pessoas todas estão trabalhando em casa e isso foi desenvolvido aí em poucos dias, essa tecnologia. Eu acho pouco provável que o futuro vai fazer com que as empresas de call center trabalhem no antigo modelo. Quer dizer, com isso, o custo dela vai ficar muito mais baixo, né? Sim. Douglas, continua aqui, você toca? Isso vai ser realmente, acho que uma mudança de paradigma. Eu acho que toda a sociedade, principalmente quando a gente fala dessa palavra cooperação, eu acho que isso vai ser uma coisa muito crescente daqui para frente. Entrando agora nesse segmento de cooperativa também, Marcelo e Luciana, vocês acham que o agronegócio ele vai ter uma ação muito grande dentro da economia brasileira, terminando essa crise? O Douglas, o agronegócio ele representa entre 23% e 25% do PIB brasileiro. Eu acredito, com esse contexto de encolhimento de outros segmentos da atividade empresarial e econômica do país, é possível que já esse ano o agronegócio possa representar 30%, 33% do PIB brasileiro em 2020. Então, eu diria para você que o agronegócio já vinha muito forte, já tinha vantagens comparativas a nível internacional muito intensas, e a partir dessa pandemia, ele vai ficar ainda muito mais forte. Por uma questão
que nós temos que raciocinar o seguinte: o conceito de segurança alimentar, para nós que vivemos num país de grande produção de alimentos, a gente não dá tanta relevância a essa questão. Agora, um país da Ásia ou do Oriente Médio, que é grande importador de alimentos, ele está vivendo uma situação e um momento de uma grande insegurança no fornecimento. Então, o futuro vai significar para o agro brasileiro também um grande interesse desses países que são grandes dependentes de alimentos, que eles venham fazer parcerias, alianças, negócios aqui com o agro brasileiro, e isso vai ainda fortalecer o setor ainda mais. Maravilha. E, Luciana, você acha que as cooperativas vão acompanhar esse crescimento? Isso, nós tínhamos uma expectativa, né? Engraçado quando a gente fala sobre o mercado de distribuição do agronegócio, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, até o início desse ano eu vinha fazendo aí algumas palestras falando um pouco sobre o cenário das cooperativas para os próximos 5 anos, né? Então, nós tínhamos uma expectativa que algumas cooperativas com planejamentos estratégicos bem definidos iriam dobrar nos próximos 5 anos. Então, você pensa, cooperativas que faturam aí 4 bi, 5 bi, 8 bi, com essa expectativa de dobrar o faturamento para os próximos 5 anos. Então, esse era o cenário antes do coronavírus, né? E com uma estratégia muito forte de verticalização dos negócios. Para mim, o som está um pouco ruim, eu não sei para vocês. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, ele vinha com um processo de expansão muito grande nas cooperativas. Então, hoje, eu vejo uma readequação, eles estão revendo o planejamento, porém não estão pensando aí em uma retração, né? Eles vão com um pouco mais de cautela nesse processo de aceleração que eles estavam muito forte no início do ano, né? E com expectativa de dobrar faturamento para os próximos 5. E para dobrar, eles tinham que ter um crescimento anual de 15%, né? Então, para se consolidar esse dobro de faturamento nos próximos 5, as cooperativas teriam que ter anualmente um acréscimo de 15% no seu faturamento. Hoje já não se vê mais cooperativas falando, vamos crescer 15% esse ano. Mas a gente está vendo um movimento aí em todas as cooperativas de segurar o planejamento estratégico, segurar o caixa, trabalhar de uma forma para que as coisas se consolidem, mas eles estão também num processo, Douglas, de se preocuparem com todo o cenário, o contexto da economia como um todo. Então, ontem, por exemplo, a gente estava participando de uma reunião com alguns dirigentes do Paraná, do Rio Grande e de Santa Catarina. E eles estão fazendo um movimento para angariar fundos e fazendo doações, as cooperativas doando, para conseguir ajudar os outros setores. Então, quando o Marcelo fala, olha, o PIB, né, o agronegócio vai representar aí mais de 30%, né, 33% do PIB do Brasil, isso dá um conforto quando a gente pensa que as cooperativas fazem parte desse processo e hoje elas representam aí no mercado de distribuição 25%, é isso, né, Marcelo? Só me corrige, é esse o número, né? Sim. 25% hoje do mercado de distribuição é feito por cooperativas. Distribuição de insumos, né? Isso, insumos agrícolas. distribuição de insumos. Então, você percebe que as cooperativas elas têm um papel fundamental, estão aí numa expectativa de consolidar faturamento, não mais com um crescimento exponencial como estava no início do ano, Douglas, mas você percebe que ela também está preocupada de como o restante da economia vai funcionar e está se mobilizando para ajudar esses outros setores, né? Então, eu gostei muito das ações. Então, as cooperativas estão fazendo ações a nível da cidade onde elas estão inseridas, né? A comunidade mais próxima, a nível de regional, então eles estão angariando aí fundos para o estado e a nível nacional. Então, isso você percebe que, como elas, né, tiveram um impacto moderado referente à crise nesse primeiro momento, elas estão muito preocupadas em ajudar esses outros setores, né? Uma coisa, o Marcelo falou de PIB do agro, a gente sempre gosta de lembrar
que dentro do PIB desse agronegócio brasileiro, o cooperativismo representa quase metade, né? Então, praticamente 50% de tudo que o Brasil consome, estou falando Brasil, consome, come, né, usa, 50% vem da cooperativa. As pessoas, às vezes, desconhecem esse número. E eu vou falar também um negócio bacana, Lu, que você estava falando de se ajudar. Uma grande cooperativa lá de Capecó, todo mundo sabe quem é, a Aurora, além dela não demitir os seus colaboradores, né, os seus funcionários, né, porque existem funcionários cooperados. Cooperado não pode ser mandado embora. Os colaboradores, aquelas pessoas que trabalham nos escritórios, aqui em São Paulo, a gente tem os escritórios da Aurora e tal, eles mandaram uma carta que não vão demitir ninguém. E, como se não bastasse, uma empresa de Chapecó parece que fechou seu parque têxtil, a Aurora foi lá e recontratou todo mundo para dentro da cooperativa. Então, são essas ações que diferenciam. Mas por que ela faz isso? É aquela parte do princípio do cooperativismo, que é a preocupação com a sociedade, a região onde ela está instalada, com a comunidade. Então, onde tem uma cooperativa, o IDH é maior, isso é comprovado, não sou eu que estou falando. Onde tem uma cooperativa, as pessoas trabalham mais felizes, e onde tem uma cooperativa, existe desenvolvimento. Essa é a diferença, porque ela se preocupa com a sua comunidade, tá? E ela já tem viu, Luiz, eu acredito que o modelo cooperativista vai sair muito forte do pós-pandemia, porque a filosofia do cooperativismo, de integração, de solidariedade, de ajuda mútua, vai ficar muito forte daqui para frente. Eu acho que o sofrimento, ele traz muita coisa ruim, mas ele gera coisas boas também. Hoje a gente percebe as pessoas preocupadas com o próximo, preocupadas se a pessoa está bem, se ela está se cuidando, se ela está tomando todas as ações de prevenção. Então, o espírito de preocupação com o próximo, tal, acho que isso vai crescer muito. E o modelo cooperativista, como ele tem isso de forma muito forte, vai sair muito fortificado desse processo. O Luiz falou muito. Fortificado, não, fortalecido, né? Eu tenho duas palavras, você falando isso, Marcelo, me remetem duas palavras: cooperação e intercooperação. Eu acho que hoje em dia, quando você diz das pessoas ajudarem umas às outras, eu acho que isso vai ser uma crescente, vai ser constante isso. Acho que em momentos de crise, a gente vê que isso fortalece. E quando eu falo intercooperação, para quem não sabe, a intercooperação é quando duas cooperativas elas se auxiliam. Eu acho que esse é o sexto princípio do cooperativismo. Eu queria também saber de vocês se isso vai fortalecer a intercooperação entre cooperativas, se essa pandemia, se esse momento de crise vai fortalecer esse sexto princípio do cooperativismo. Como você mesmo disse, isso está na constituição das cooperativas e na cultura do cooperativismo, né? Agora, esse é um ponto que ainda é pouco praticado pelas nossas cooperativas. Aqui eu quero aproveitar o nosso webinar aqui para mandar esse recado para todos os líderes cooperativistas que estão nos assistindo. Esse é um ponto que nós precisamos começar a trabalhar melhor nas nossas cooperativas. Eu acho que toda essa dor, todo esse sofrimento que nós estamos passando, ele pode ser um impulsionador, vamos dizer assim, de um aumento na intercooperação. Eu vejo que as nossas cooperativas são muito solidárias umas com as outras, mas quando nós temos, em situação normal de temperatura e pressão, muitas vezes cada uma cuida da sua vida, torce pela outra, mas cada um administra suas questões. Eu acho que esse processo que nós estamos vivenciando nesse momento vai potencializar os modelos de intercooperação
E a intercooperação, ela pode ser feita de muitas formas. E basta com que a gente tenha o espírito de intercooperar. Lu? Eu vejo até, o Luiz falou muito bem aí no início do nosso webinar, que o cooperativismo ele nasceu de uma grande crise, né? Então, ele nasceu da primeira Revolução Industrial, onde, né, as pessoas descobriram que era preciso se juntar para conseguir sobreviver. E a gente está vivendo exatamente isso. Igualzinho. Né? Você percebe que o que originou, né, que deu origem ao cooperativismo, está acontecendo agora de uma forma mais intensa, até mais brusca, né? E que não só nas cooperativas, mas eu acho que vai haver aí, em todo o universo capitalista, uma quebra de paradigmas, onde os empresários, os dirigentes, eles vão precisar se unir cada vez mais, né? Até o próprio consumidor, ele vai perceber que ele quer consumir de empresas que tenham solidariedade com o outro, sabe? Que se engajem em ações sociais. Então, você percebe que, acredito que sairíamos muito diferentes dessa crise, né? Assim como saímos diferentes da primeira Revolução Industrial, vamos sair muito diferentes dessa pós-Covid. Você falou uma coisa, Marcelo, o Douglas falou de cooperação e intercooperação. Eu não tenho aqui esse estudo, até depois eu posso disponibilizar, mas se você pega desde a Revolução Industrial, sempre pós uma grande crise mundial, uma guerra, uma Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 2008, sempre o cooperativismo, ele cresce nesses momentos. Ele tomba como todas as empresas, tomba, dá aquela, não digo tomba, ele dá uma estagnada, uma queda, né? Uma queda, como qualquer um, ela bota o pescoço para fora, se juntam e fala, vamos levantar e a gente vai sair dessa. E aí o cooperativismo dá um salto de produção. Então, assim, eu tenho conversado com bastante gente, economistas, assim, muito renomados, e todos firmam. Eu não estou aqui dizendo que o cooperativismo vai ser a salvação do mundo, quem dera. Mas a forma de se cooperar será a salvação do mundo, né? E o Douglas falou de intercooperação, o Marcelo falou, a gente tem um exemplo fantástico aqui no Brasil, que é a Union, né? Quando as 3 cooperativas gigantes se uniram, a Frisia, a Capal e a Castrolanda, né? Você vê o ganho de escala que se criou com essa Union. É um exemplo, assim, nós já fizemos matéria com eles, inclusive, sobre isso. E assim, na Nova Zelândia tem uma cooperativa de leite, né? Grandes produtores, eram 11 produtores de leite, aí foram se juntando, formaram 2, aí eles falaram, não, vamos criar uma única organização para exportar leite. E criou-se uma baita de uma cooperativa chamada Funterra, que é responsável só para exportar leite na Nova Zelândia. Imagine o que esses caras têm. Luiz, eu acredito, assim, nós estamos aqui com o propósito de levar informação, de construir, de ajudar, de agregar. E eu sempre aprendi na minha vida que o bom amigo é aquele que diz para você aquilo que você precisa ouvir, e não aquele que diz aquilo que você quer ouvir. Então, eu quero fazer isso aqui um pouquinho, porque eu gosto muito das cooperativas, acredito muito no modelo, sou fã de carteirinha. Agora, se existe um ponto que nós precisamos melhorar, é a intercooperação. Sabe por quê? Porque nós somos latinos, nós somos um povo de origem latina. E o latino, ele tende a ser individualista. Ele pensa primeiro nele para depois pensar no próximo. Enquanto povos asiáticos, povos de outras regiões, muitas vezes pensam primeiro no coletivo e depois para pensar no individual. Eu vou te dar um dado. Há 15 anos atrás, tinha 5 milhões e 500
brasileiros que moravam sozinhos. Hoje tem 11 milhões de brasileiros que moram sozinhos. Quer dizer, isso é um ponto, é um dado que as pessoas estão ficando mais solitárias, mais individuais, mais pensando em si, olhando para o seu umbigo. Então, esse é um ponto que nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. E eu acho que esse sofrimento, essa crise que nós estamos vivendo, está nos dando uma grande oportunidade de mudança para que nós sejamos diferentes. Por exemplo, tem cooperativas que são próximas uma das outras, poderiam compartilhar um armazém para receber grãos dos seus respectivos cooperados, mas cada uma tem o seu. Tem cooperativa que está com ociosidade na planta de processamento de leite, a outra ali relativamente próxima vai lá, faz uma planta nova. Então é o seguinte, esse é um ponto que nós precisamos melhorar. A gente tem que e eu estou falando isso porque acredito e sou um fã do cooperativismo, mas esse é um ponto que nós precisamos melhorar. Eu sonho com um mundo, Marcelo, de dentro do cooperativismo, por exemplo, de uma grande cooperativa agro, ter um banco de cooperativa para os seus colaboradores, seus gestores, né? Isso não acontece muito. Essa mesma empresa, essa mesma cooperativa agro, se utilizar de uma cooperativa de transporte para transportar seus produtos, sabe? E essa mesma cooperativa utilizar o sistema Unimed como um plano de saúde, sabe? Quer dizer, olha só, você tem uma cooperativa agro, ela envolveu uma cooperativa de crédito, ela envolveu uma cooperativa de transporte e ela envolveu uma cooperativa de saúde. Olha que coisa mais linda, sabe? Eu acho que a gente tem que fortalecer, o Mundo Coop trabalha muito forte nisso, a gente tem, de uns tempos para cá, trazendo pautas, inclusive, para a revista, para justamente, não vou falar cutucar, mas fortalecer a ideia. A gente precisa, que é a parte da comunicação, né? Que a gente fala assim de cooperar, intercooperação, mas falta uma coisa chamada comunicação, né? A sociedade ainda, ela desconhece um pouco o que nós somos, o que é a cooperativa, né? Ainda entende como um terceiro setor, melhorou muito. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Não, tem melhorado. Tem melhorado muito. A própria OCB, quero deixar registrado aqui, a OCB tem feito um trabalho muito importante frente ao governo, defendendo o cooperativismo com o governo, junto com as suas cooperativas, as suas organizações estaduais, tem feito um trabalho sensacional. O que precisa é todos comprarem a ideia, né? Todos têm que comprar a ideia, porque senão a gente vai todo mundo morrer abraçado, junto. Né? Não, eu acredito que o momento que nós estamos vivenciando, ele irá aflorar isso em cada um de nós, e eu não tenho dúvida nenhuma que a intercooperação será muito diferente daqui para frente e será extremamente impulsionada por essa sensação de colaboração mútua, de ser solidário, de ser parceiro, porque, pessoal, nós precisamos nos ajudar. O momento agora é de todos nós nos ajudarmos. Todos nós estamos fragilizados, uns mais, uns menos, mas nós vamos precisar criar uma corrente de união, de desenvolvimento. Quer dizer, o nosso propósito aqui é falar do cooperativismo, mas isso arremete a gente também, infelizmente, quando a gente abre os jornais, abre as revistas, a gente muitas vezes vê os egos das pessoas, sejam políticos ou quem quer que seja. Eu acho assim, nós temos que deixar o nosso ego agora de segundo, terceiro plano e colocar na frente a solidariedade, a união, sim, a parceria, o trabalhar junto, um ajudar o outro, para a gente sair mais forte disso. Muitas vezes eu fico com a sensação seguinte, como se todos nós estivéssemos num barco, o barco está entrando água e está ficando crítica a situação, e está todo mundo ali, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, um acha que tem que tirar água de balde, o outro acha que tem que tirar água com a mão,
Só que as coisas não estão acontecendo. Então, nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos ser mais solidários, mais colaborativos, trabalharmos mais juntos. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. A Simone Ribeiro está fazendo uma pergunta. Intercooperação pode ser uma das chaves para o fortalecimento do mundo. Aqui na região norte do Rio Grande do Sul, a maior concorrência é entre as cooperativas. Olha que coisa doida. A pessoa perguntou aqui. Né? Quer dizer, não deveria. Isso, né? Se for ver em outras regiões, é da mesma forma. Por quê? Porque determinadas pessoas olham para o interesse individual de cada instituição. E eu penso assim, eu também não estou querendo defender que o mundo empresarial, todo mundo seja a Madre Teresa de Calcutá, porque isso também não é possível. A gente vive num mundo capitalista, onde é necessário buscar resultado, é necessário ter performance, é onde o mais eficiente cresce, o menos eficiente fica para trás, mas a sabedoria mostra que se eu tiver a capacidade de sentar com a outra cooperativa e tentar encontrar caminhos conjuntos, eu posso promover a competitividade das duas cooperativas, eu posso promover a competitividade dos cooperados, da comunidade, da sociedade, da cidade, todo mundo ganhar. Agora, se eu não tiver o coração e a mente abertos para isso, as coisas não acontecem. Mas é até importante que a gente, né, cite algumas ações aí de algumas cooperativas, né? E aí você percebe que o pessoal tem buscado bastante essa parte de intercooperar, de um ajudar o outro, né? Na próxima sexta-feira, Luiz, nós vamos estar fazendo uma live, por exemplo, onde vai estar o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, o comentarista Augusto Nunes, e nós vamos estar com o seu Irineu Dalar, nós vamos estar com o seu Carlos Augusto da Cochupé, nós vamos estar com um presidente do Rio Grande do Sul, de uma grande cooperativa do Rio Grande do Sul. Então, assim, você percebe que só pelo título, né, da live que eles vão fazer, cooperativismo como agente transformador no agro e na comunidade. Então, você percebe, e uma live de solidariedade, onde a gente vai arrecadar alimento, vamos arrecadar EPI, vamos arrecadar material de limpeza. Quem está fazendo essa live, Lu? Essa live a gente está fazendo nós da M Prado junto com essas pessoas que eu citei para você, né? Hoje eu quero falar com você sobre ela. Vai ser na próxima sexta-feira. E uma live que tem como intuito arrecadar alimentos, porque assim, uma coisa, a gente está falando de um universo, né, onde o agro está sendo pouco afetado, mas nas comunidades onde as cooperativas estão inseridas, você vai perceber que vai faltar alimentos na mesa de várias pessoas, né? Então, você percebe uma preocupação aí dos dirigentes para tentar minimizar o impacto lá na casa daquela senhora que tem 3 filhos, 4 filhos, que está passando necessidade. Então, eu vejo que, como o Marcelo falou, eu acredito que pós essa crise, né, e durante essa crise, nós estamos com corações mais abertos, com um espírito de solidariedade maior, né? Você percebe ações que de fato buscam isso, né? Que buscam ajudar o próximo. Falando nisso, entrando nesse mérito, a gente está com uma audiência muito grande aqui de visualização e está surgindo muita pergunta. Então, o pessoal está interagindo bastante. E eu vou começar agora com uma sessão de perguntas. Então, vamos responder as perguntas dos espectadores. Porque tem muita pergunta boa. A Maíra Santiago, que é de uma cooperativa muito amiga nossa, a pergunta dela é: vocês entendem o cooperativismo como uma alternativa para a retomada da economia pós-Covid-19, de modo a proporcionar aos pequenos empreendedores a soma de esforços? De que maneira podemos contribuir na propagação do modelo que muitos desconhecem em nosso país? Sim, e é engraçado, né? Para nós que vivemos o cooperativismo, né? Eu estou no cooperativismo há 15 anos, o Marcelo bem mais tempo do que eu, né, Marcelo? Quantos anos aí, Marcelo?
Eu estou entrego. interagindo com as cooperativas já há 41 anos. Você não tinha nem nascido ainda. Viu? Eu há 15 anos. O Marcelo é um cooperado de Rochdale, lá da Inglaterra. Eu vou levando essa bandeira do cooperativismo, porque eu falo que quando o bichinho do cooperativismo ele te pica, é para o resto da vida. Eu respiro cooperativa 24 horas, né? O meu núcleo dentro da M Prado, da qual eu estou dirigindo atualmente, ele é só de cooperativa. Então, eu vivo isso o tempo todo. Então, para mim, é algo que... o conceito, a filosofia, é algo que a gente respira e vê que em algumas comunidades a cooperativa ela é o maior empregador, ela é o único posto de combustível da cidade, ela é o único supermercado, ela é a única loja agropecuária, e ela é assim o que movimenta toda aquela comunidade, né? Então, olha a importância dessa instituição dentro do país. E realmente, Douglas, tem pessoas, e a grande maioria que estão principalmente fora, né, do cooperativismo, não conhece, não sabe a importância. Então, acho que, respondendo aí a pergunta, o nosso papel, que foi picado pelo bichinho, eu acho que é propagar cada vez mais a importância do nosso setor, o quanto o cooperativismo ele impacta na vida das pessoas. Vocês, como um canal, né, a mídia mais especializada em cooperativismo hoje é a Mundo Coop. Então, como um canal, um veículo que traz, eu acho que é difundir ainda mais essa informação para as pessoas entenderem. E sim, responder, eu acredito de fato que as cooperativas tenham um papel muito importante no pós-crise para a retomada da economia. Maravilha. Eu queria só acrescentar um ponto que eu penso assim, o modelo cooperativista ele vai sair muito mais forte ainda, ele já estava muito forte, ele vai sair muito mais forte depois dessa crise, e eu tenho certeza que muitos segmentos de negócios que hoje não existe o cooperativismo serão construídos dentro de modelos cooperativistas. Entendeu? Então, eu acho que vai abrir um mundo muito amplo para o cooperativismo, em área digital, em área de diferentes tipos de negócios, né? Então, no meu ponto de vista, o cooperativismo sairá muito forte desse processo. Também acho. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta que acho que ela também é condizente com isso que a gente está falando. É do Marco Sander. Ele fala assim, que ele concorda com os palestrantes que as cooperativas realmente sairão fortalecidas de toda essa situação e que não seria hora de disseminarmos ainda mais um 8º princípio da informação. Precisamos levar ao conhecimento da sociedade em geral a intercooperação, o interesse pela comunidade. Não adianta somente ser, precisa aparecer. Então, eu coloco essa palavra dele, informação, como até comunicação. O que vocês acham disso? Eu acredito que isso é fundamental. E a comunicação, antigamente, era uma coisa muito cara, porque tinha que ser feita pelas grandes redes de televisão, canais abertos, onde um minuto custa muito caro e tal. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos as webinars, nós temos hoje tantas alternativas, os WhatsApps da vida. Quer dizer, então nós precisamos nos comunicar mais, né? Divulgar o modelo. Eu acho que o trabalho que a OCB faz é brilhante, é um trabalho muito bonito. As organizações das cooperativas, dos estados também, têm feito um trabalho muito bom. E nós temos que usar aí as mídias sociais, as novas ferramentas, para fazer com que o modelo se torne cada vez mais conhecido. Até a OCB tem se preocupado bastante com esse processo de disseminar informação com um projeto do Somos Coop, né? Eu tenho até muito orgulho de utilizar o bottom do Somos Coop e mostrar, por exemplo, a quantidade de alimentos que a gente consome no dia a dia que são de cooperativas, né?
Então, que o consumidor final, ele veja que aquele leite que ele está bebendo vem de uma cooperativa, que aquele óleo vem de uma cooperativa, que aquele arroz vem de uma cooperativa, né? Então, são situações, né? Eu achei tão bonito, estava numa live de um cantor aí no domingo de Páscoa, e aí me encheu de orgulho ver que a Copérgia de Santa Catarina doou 3 toneladas de arroz para ajudar no processo. Então, assim, você percebe que nós, cooperativas, principalmente cooperativas do agro, somos muito singelos ao comunicar tudo que fazemos para a sociedade, ao comunicar a importância que temos até no nosso PIB brasileiro. Hoje nós temos a Cochupé, por exemplo, né? A maior exportadora, uma das maiores exportadoras do país, né? E quantos cases de sucesso a gente vê dentro das cooperativas, mas que ficam muito dentro das cooperativas? A gente tem muito essa característica, Douglas. Será que não seria a hora de comunicar, né, o quão importante somos para a nossa economia? Sim, acredito que sim. E a OCB já está fazendo isso com o projeto do Somos Coop e acredito que colhendo bons frutos, mas ainda há um longo caminho para percorrer. Maravilha, eu acho que é isso mesmo. Ainda a gente tem uma sequência de perguntas. Eu acho que tem muita pergunta quando a gente entra no tema de intercooperação. Isso, as pessoas têm muita dúvida. Eu acho que isso é um tema que precisa ser explorado. Mas eu acredito que a gente, nesse webinar, a gente vai começar a tentar explicar um pouco melhor e levar esse tipo de informação tanto para quem é do setor como para quem está fora. Eu acho que informação é fundamental nesse momento. Então, esse webinar ele vai servir para isso. Acho que a gente tem uma programação boa aí pela frente, com bastante gente para falar, e de diversos segmentos, desde o agro, transporte. Eu acho que isso que vai fortalecer o sistema. Eu quero muito agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu acho que foi um webinar bastante esclarecedor. E eu queria, para a gente finalizar, que a Luciana e o Marcelo dessem uma explicação final, deixasse as considerações finais agora. Vamos imaginar que tá os presidentes das cooperativas, tem um monte aqui assistindo a gente, eles estão doidinhos para saber qual é o segredo de vocês dois agora. Bom, a primeira colocação que eu queria fazer é o seguinte: outro dia eu estava num webinar, terminei a participação minha e fui jantar e 2 dos meus filhos chegaram para mim e falaram: pai, você está muito sério, você está muito formal, você está muito enlatado, você precisa se soltar mais, você tem que pôr emoção, você tem que pôr coração nas coisas. E eu ouço muito os mais jovens, porque eu acho que a gente vive num mundo de grandes evoluções e os mais velhos precisam aprender a ouvir os mais jovens e os mais jovens também precisam ouvir a experiência dos mais velhos. Então, a hora que vocês falaram sobre a intercooperação, a emoção aflorou dentro de mim. Por isso que eu até me exaltei um pouco na emoção, porque eu acredito plenamente que o modelo de intercooperação ele traz vantagens comparativas e competitivas para as nossas cooperativas, que o céu é o limite. Agora, para isso, nós temos que reconhecer que nós temos muito que melhorar nessa área. Por isso, como bom amigo da cooperativa e como eu sou uma pessoa que gosto de dizer aquilo que os meus amigos precisam ouvir, por isso que eu me exaltei, me emocionei, porque eu quero tocar no coração e na mente dos nossos dirigentes das cooperativas para que eles se sensibilizem e possam trabalhar mais na intercooperação. Porque eu não tenho dúvida que virão fartas colheitas se nós adotarmos essa prática. A gente tem que parar Eu queria agradecer aí a oportunidade, o convite de vocês,
Para mim foi uma honra, um privilégio. Nós somos grandes admiradores do Mundo Cop e para mim foi um grande orgulho eu e a Luciana termos a honra de ser os primeiros convidados do primeiro evento de webinar de vocês. Isso já ficou para a história. Muito bem. Eu só quero completar um negócio que você falou, Marcelo, que a gente se empolga, e nós, em Mundo Cop, a gente às vezes se empolga, e às vezes a gente não é tão compreendido nesse aspecto, porque a gente tem que parar justamente disso. O cooperativismo não é meu, não é do Douglas, não é seu, não é de OCB, não é... O cooperativismo é de todo mundo, né? As pessoas têm que começar a entender que está todo mundo mexendo uma palhinha para que esse sistema, ele cresça cada vez mais, ele seja reconhecido pelas pessoas, principalmente ser reconhecido e respeitado pela sociedade, sabe? Então, assim, a gente faz um baita de um trabalho forte. Falar de cooperativismo hoje é um pouco até mais fácil, né? A sociedade... Agora, há 20 anos atrás, você falou 41, vai falar de cooperativismo naquela época. Era osso de falar, né? Então, assim, o cooperativismo, a única coisa que a gente quer é fomentar o cooperativismo. Tem as suas nuances, tem uma coisinha que pode ser acertada aqui, como qualquer organização, mas é bem isso. Eu acho que cooperação e intercooperação vai ser a chave do sucesso para que todo o nosso setor, eu digo para todo o nosso setor, poder superar essa crise com folga. E a gente se tornar definitivamente uma grande, como que eu posso dizer, ter um olhar melhor para esse setor, que é o que vai ajudar a população. A gente precisa de sociedade, juntar essa sociedade. É isso que eu tinha que falar. Maravilha. Luciana, suas considerações finais. Isso, Douglas. É engraçado, né? Quando o Marcelo fala, né? Quando a gente fala com emoção, mas é por ter uma paixão muito grande no cooperativismo e ser apaixonado pela filosofia. Quando você diz qual que seria a consideração, eu só vejo que a cooperativa ela precisa adentrar ainda mais no seu propósito, né? Qual que é o propósito da cooperativa? É servir a comunidade, é servir o cooperado. Então, eu vejo que pós-pandemia, o propósito ele tem que estar acima de qualquer coisa. Os presidentes, os dirigentes, você percebe, né, numa última palestra que eu fiz para eles, que era a incrível arte de encontrar propósito, eu fiz uma pesquisa com todos os dirigentes de cooperativas. E o que apareceu nessa pesquisa, Douglas? Dizia o seguinte, que eles não trocariam a função que fazem hoje por nenhum salário que fosse oferecido, porque eles têm paixão naquilo que fazem, têm amor naquilo que fazem. E eu não vejo como algo dá errado quando você faz aquilo com amor, quando você vê propósito, quando você vê sentido no que está fazendo. E é isso que eu estou observando no Brasil todo. Eu conversei praticamente com todos os dirigentes, com todas as cooperativas nesse período, e eu estou vendo isso, estou vendo amor, eu estou vendo propósito, estou vendo dedicação. Então, o recado que eu deixo é continuem cada um com o seu propósito, com o propósito que a cooperativa foi criada, e juntos nós vamos sair muito mais fortalecidos disso, e vamos ajudar outros setores a saírem desse momento desafiador. O Douglas, se você me permitir, eu só queria colocar um último ponto. A M Prado, nesse momento de pandemia aí, a gente vinha já há algum tempo desenvolvendo um aplicativo chamado Checkup Cop. E com a situação da pandemia, nós tivemos que acelerar a implantação dele, e nós já estamos disponibilizando para todas as cooperativas, de forma gratuita, enquanto houver pandemia e essa fase aí de recuperação. Esse aplicativo será gratuito para ajudar as cooperativas, e lá existe uma infinidade de indicadores de desempenho que facilita com que o gestor da cooperativa, os executivos, os profissionais possam
avaliar o seu desempenho comparado com a média do Estado, comparado com a média do Brasil, e isso vai dando um balizamento para os pontos onde eles precisam trabalhar a melhoria. Então, isso está disponível. Quem quiser usar isso, é uma facilidade que vai ajudar no processo de gestão das cooperativas. E ele é todo artificial, viu, Douglas? Todo parametrizado com IA. Então, ajuda muito na tomada de decisão. Hoje, a grande maioria das cooperativas, Douglas, elas têm uma infinidade de dados, de números, de relatórios, porém não tem informação para tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, ela faz com que ela transforme os dados que a cooperativa tem em informação para que o dirigente tenha mais segurança para tomar uma decisão, por exemplo, sobre financeiro, sobre comercial, né? Então, acho que nosso papel é esse, ajudá-los nesse momento. Só posso falar um dado aqui? Sobre isso. Antes, para a gente encerrar, eu vou fazer minhas considerações finais. Queria agradecer todo mundo que esteve presente aqui. Em nome da Mundo Coop, queria agradecer aos colaboradores da Mundo Coop, que foram fundamentais para a gente criar esse webinar. Queria agradecer todos os clientes, todo mundo que tem apostado na Mundo Coop, que tem acompanhado a gente. Queria pedir desculpas pelo início, que foi meio tumultuado, mas a gente está aprendendo e vamos melhorar cada vez mais. E agradecer a todos pela compreensão e por estarem junto com a gente. Luiz, suas palavras finais. Eu já fiz, né? Eu abracei o cooperativismo, fui mordido, fui beliscado por esse sistema. Eu sou um entusiasta, né? Eu pertenço a uma cooperativa de crédito, um associado ativo lá, gosto do que faço, né? Tenho amor pelas coisas que a gente faz. E quando a gente fala de cooperativismo, viu, Marcelo? E é bem isso mesmo, viu? A gente fica sentimental. Dá até emoção algumas vezes, né? Então, eu queria agradecer Marcelo, Luciana, aí, a gente já se conhece há um tempo, já somos parceiros em outros negócios aí, de eventos que eles fazem com bastante propriedade. Agradecer Douglão, sócio, irmão. Agradecer a equipe que ficou aí acordada desde cedo, os nossos jornalistas aí, a parte administrativa, todo mundo aí da equipe, toda Mundo Coop, que ajudou a gente a tentar realizar esse primeiro webinar, que eu acho que veio para ficar, e a gente vai tentar explorar ao máximo essa ferramenta, justamente para tentar levar a informação ao vivo, trazendo sempre pessoas aí que tem bastante conteúdo para contribuir na gestão das cooperativas. O que a gente quer hoje não é ensinar a cooperativa a trabalhar, de forma alguma. A Mundo Coop não tem esse papel. A Mundo Coop só quer transformar a informação em conhecimento. Esse é o nosso papel de Mundo Coop. Chegamos aí a um público recorde aí, na minha opinião, excelente, de 593 pessoas que assistiram a gente. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Praticamente um seminário aí que a gente conseguiu reunir ao vivo aí. Então é isso. Luciana, obrigado. Marcelão, muito obrigado. Douglas, obrigado. E todos que participaram aqui com perguntas, a gente vai tentar responder na medida do possível todas. Se não for eu ou Douglas, a gente vai passar para o Marcelo, para a Luciana, que tem algumas perguntas que são para eles. E aí, na medida do possível, a gente vai respondendo com certeza, tá, gente? Obrigado e aguardem as novidades aí dos próximos webinars. Um abraço. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado.